Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão assistindo essa aula, mas de já quero dar as boas-vindas e dizer que se você está aqui é porque você está preocupado e preocupada com o seu futuro. Vamos lá, pessoal, sobre a NEC mais uma vez, falando aqui do conteúdo de informática. E hoje nós vamos ver teclas de atalho para concursos. Lembrando que as teclas de atalho elas são fundamentos básicos de computação que vai permitir com que vocês acertem várias questões no concurso de vocês. Qual é a importância? A importância estratégica das teclas de atalho é que você consiga visualizar, quando o direcionamento da questão te apresentar, qual é a função daquela tecla de atalho. Essas questões, elas representam pontos que são cruciais e de rápida resolução nas provas de concurso. Por quê? Porque cai muito em concurso para a área da segurança pública. Então, você dominar esses comandos vai permitir que você otimize o tempo de prova, garantindo maior margem para responder as questões, se caso a prova de você estiver discursivas ou da legislação específica com maior tranquilidade. As bancas examinadoras, elas costumam pedir mais combinações frequentes do Windows e do pacote Office, certo? E transformando pequenos detalhes mnemônicos no diferencial decisivo para a aprovação de vocês. Os pilares do estudo eficiente. Eu já disse isso na turma presencial e repito. A banca CESP ela gosta de cobrar sistema operacional, certo? Editores de texto e planilhas eletrônicas. Os sistemas operacionais de foco total nos atalhos o Windows 10 e o Windows 11, essenciais para o quê? Para gerenciar as janelas, áreas de trabalhos virtuais e atalhos globais de sistema exigidos pelo edital. No caso de vocês é o Windows e o Linux, certo? Então, quando você domina, você sabe quais são as teclas de atalho, você sabe quais são as regras, você consegue realizar o quê? Maior número de acertos possíveis quando essas questões elas vêm cobrando teclas de atalho. Editores de texto, domínio das principais combinações de formatação, salvamento e edição rápida no Windows Word, no Microsoft Word e os softwares livres equivalentes presentes na sua prova. No caso, aqueles que estão inseridos dentro do pacote do Linux. Planilhas eletrônicas, compreensão profunda de atalhos, principalmente no Excel, de atalhos na navegação e inserção de dados no Microsoft Excel, cruciais para quê? Para ganhar segundos preciosos durante a sua prova. 15% da prova de vocês, as questões vão ser de computação, certo? Então, errar questões conceituais de atalho pode custar posições valiosas na classificação final de vocês. Com esse método que eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir gabaritar se caso essas questões caírem, certo? Os principais atalhos do sistema operacional Windows, que são cobrados recorrentemente pelas bancas examinadoras, principalmente pela CESP, são o Windows D. Professor, Windows D serve para quê? Para mostrar e ocultar a área de trabalho. Eu vou até grifar aqui para vocês. O Windows D, certo? Ele serve para quê? Para mostrar ou ocultar a área de trabalho. Professor, a banca vai me apresentar dessa forma. O Windows D ele serve para mostrar, ocultar o trabalho. Não, a banca ela cobra da seguinte forma. O Windows D serve para minimizar todas as janelas abertas instantaneamente, revelando o desktop, ou seja, revelando a área de trabalho. Ela pode aplicar da seguinte forma. Tá certo? Tá certo. Certo? O Windows ele tanto mostra como oculta a área de trabalho, mas também ele minimiza todas as janelas abertas instantaneamente, revelando o que? O desktop. O Alt Tab faz o quê? Ele alterna entre aplicativos abertos, certo? Ele alterna entre aplicativos abertos. Isso permite o quê? Permite circular rapidamente pelas janelas ativas em execução na máquina. Eu já vi cair na prova da CESP
onde afirmou na questão que o Alt Tab, a tecla Alt Tab, ela abria um programa que estava fechado e que não estava em uso, ou seja, que estava inativo. E o Alt Tab, ele serve para circular rapidamente pelas janelas ativas, certo? Que estão em execução na máquina. Então, você não pode errar. São atalhos globais. Professor, por que diz atalhos globais? Porque são atalhos que vai te permitir passar por praticamente tudo, por tudo que o sistema operacional está ali executando. Então, o Windows D mostra o trabalho e oculta a área de trabalho, certo? Ele pode mostrar ou ocultar a área de trabalho, mas na prova pode dizer assim, pode minimizar todas as janelas abertas instantaneamente, revelando o que é o desktop. O que é o desktop? É a área de trabalho, pessoal, certo? Desktop não é o computador de mesa quando a gente está estudando sistema operacional. Desktop é a área de trabalho. O Windows E, para que ele serve? Ele serve para abrir o explorador de arquivos. Então, o Windows E abre o explorador de arquivos. Lembra? O Windows Explorador de arquivo. Windows Explorador de arquivo. Windows Explorador de arquivo. O Windows mais o E abre o explorador de arquivos. O Windows mais o D pode o quê? Pode fazer com que a área de trabalho seja apresentada ou revelando o desktop. O que revela o desktop? Revela a área de trabalho. O Windows mais D. O Windows mais D revela o desktop. Ou minimiza o desktop. Aliás, minimiza as janelas abertas. O Alt Tab, lembra? Alt Tab, Alt alternância, Alt Tab, permite que você alterne por as janelas que estão ativas no computador. E o Windows I abre configurações do sistema, lembra? Configurações do sistema. O Windows mais o I abre configurações do sistema. É um atalho direto para o quê? Para a central de definições e parâmetros do Windows. Lembra, o que é a central de definições? Se eu quero definir algo, eu estou indo para onde? Para configurações. Se eu quero verificar os parâmetros, eu estou indo para onde? Para verificação, eu estou indo para configuração. Se eu quero realizar essa verificação, se eu quero realizar essa definição, se eu quero analisar os parâmetros, o Windows mais I. O Windows mais I abre configurações do sistema. Gerenciamento de janelas. O uso inteligente das teclas de direção combinadas com a tecla Windows permite encaixar janelas perfeitamente nas metades da tela. Pressionar o Windows mais seta para a esquerda ou direita faz com que o redimensionamento dinâmico automático do aplicativo ativo no motor. Professor, me explica isso. Eu vou clicar aqui para vocês. Ó. O Windows tecla esquerda, o Windows tecla direita. Não vai abrir por causa do OBS, que é o programa que eu estou utilizando. Mas se você clicar no Windows para a esquerda ou para a direita, a tecla está aberta. Quando você clica o Windows para a esquerda, a tela, aliás, vai ficar só no lado esquerdo. Quando você clica o Windows para a direita, a tela vai ficar só no lado direito, certo? Não minimiza, você vai recuar a tela para a esquerda, clicando em Windows para a esquerda, a tecla para a esquerda, ou você vai movimentar a tela para a direita, se você clicar no Windows para a direita. Essa habilidade demonstra o quê? Domínio prático do sistema operacional e aparece com frequência em questões contextualizadas de informática básica. Área de transferência. O Windows mais V. O que o Windows mais V vai fazer? Ele vai abrir o histórico completo da área de transferência do sistema operacional. Diferente do tradicional colar simples, esse recurso permite você gerenciar e realizar múltiplos itens copiados anteriormente com total eficiência e praticidade. Então, o Windows mais V abre o histórico completo da área de transferência do sistema operacional.
Agora vamos para os editores de texto. Pessoal, essa aula ela não contempla todas as teclas de comando. Eu fiz uma pesquisa minuciosa do que a SESC já cobrou em provas sobre tecla de comando. E esse aqui é o ABC para quem está iniciando. E para quem já acha que está muito bom em informática, é interessante também revisar esse assunto. Comandos essenciais para edição, formatação e salvamentos de arquivos do Microsoft Word. Vamos lá. Ctrl C. Você vai o que? Copiar. Ctrl C, copia. Duplica o item. Presta atenção. Por que o item? É um item ou trecho de texto selecionado para a memória temporária. Certo? Qual é essa memória temporária? Vamos lá. Quem é meu aluno sabe? A memória RAM. Memória temporária. Memória de curto prazo. Certo? Então, quando você copia o texto e clica Ctrl C, você duplica aquele item ou trecho do texto selecionando para a memória temporária. Beleza. Quando você clica o Ctrl X, você recorta. O que acontece quando eu recorto? Você remove o conteúdo selecionado do local original e o envia para a área de transferência. E o Ctrl V, você cola. Ctrl C, copia. Ctrl X, recorta. Ctrl V, cola. Insere o conteúdo armazenado na área de transferência na posição atual do cursor. Professor, o que é cursor? É aquela barrinha lá que está dentro do texto. Ctrl Z, você desfaz. Ou seja, quando você clica Ctrl C e você clica em Ctrl Z, você anula a última ação. Ou seja, a operação efetuada no documento em edição. Se você colou, né, Ctrl V, colou, aí você clicou lá em Ctrl Z, você vai anular aquela colagem que você realizou. Ctrl C, copia. Ctrl X, recorta. Ctrl V, cola. E Ctrl Z, desfaz. São atalhos básicos do Word que vocês não precisam, vocês têm a obrigação de saber, tá bom? Formatações de caracteres. As combinações de formatação rápida de texto são alvos constantes de pegadinhas elaboradas pelas bancas examinadoras de concursos públicos. Por quê? Porque eles modificam o atalho Ctrl mais B ou Ctrl mais N em versões em português aplica o estilo no negrito ao texto selecionado. Ctrl mais B ou Ctrl mais N em versões em português seleciona o estilo de negrito ao texto selecionado. Deixa o texto selecionado em negrito. Da mesma forma, Ctrl mais I aplica a formatação em itálico e Ctrl mais S adiciona o sublinhado. Ou Ctrl mais U, no original em inglês, adiciona o sublinhado. Só que eu acredito que a banca vai cobrar a versão em português, lógico, né? Mas é bom saber. Ctrl mais T, navegação e seleção de texto. Seleciona integralmente todo o conteúdo textual presente no documento ativo de maneira rápida e sem falhas. Ctrl mais T, seleciona todo o texto. Ctrl P, seleciona todo o texto. Ctrl P, seleciona todo o texto, o conteúdo textual presente no documento ativo de maneira rápida e sem falha. Professor, meu mouse quebrou, não tem como eu clicar no mouse e descer para copiar, para selecionar todo o texto. Clica em Ctrl P, que você vai selecionar integralmente o texto. Ctrl Home, desloca instantaneamente o cursor de digitação para o exato início do documento, aberto no editor. Home, lá para o início. Ctrl Enter, se Home é para o início, Ctrl Enter de forma direta e imediata para o fim, para o ponto final de encerramento do arquivo de texto. Agora nós vamos para algumas teclas de comando das planilhas e navegadores, que não vai cair na prova de vocês não, vai explicar. Então vocês precisam saber, certo? F2. Eu estou aqui numa planilha do Excel. O Excel é um programa para planilha, para tabelas, enfim. Também tem gráficos. E aí você clicou o atalho F2. O F2 na função do Excel é o que? Você edita a célula. Como que cai? Pergunta assim, a tecla F2, a banca vai perguntar, ativa o modo de edição diretamente na célula selecionada atualmente. Perfeito. Certo? Função, você quer editar uma célula?
clica F2. Ctrl mais, ponto e vírgula. Você insere a data atual, ou seja, quando você clica em Ctrl mais, ponto e vírgula, a banca vai dizer assim, adiciona a data corrente, ou seja, atual, do sistema de forma rápida na célula ativa. Professor, qual é a célula ativa? É aquela célula em que o cursor do mouse clicou. Ctrl mais Shift mais, ponto e vírgula, insere hora atual, ou seja, insere o carimbo de horário atual de forma padronizada na planilha. Professor, F2 faz o quê? No Excel, edita a célula que está selecionada. Ctrl mais, ponto e vírgula, insere a data atual. Ctrl mais Shift mais, ponto e vírgula, insere a hora atual. Vamos lá. Navegadores web em provas. Os navegadores de internet como o Google Chrome, o Microsoft Edge, possuem atalhos padronizados que caem rotineiramente em concursos públicos. O comando Ctrl mais T, ele vai abrir diretamente uma nova guia de navegação, enquanto Ctrl mais W vai fechar a guia atual com agilidade. Para recuperar uma aba fechada por engano, você deve utilizar o clássico comando de atalho, Ctrl mais Shift mais T. Ctrl mais T abre uma nova guia. Ctrl mais W, Ctrl mais W, fecha a guia atual com agilidade. E para recuperar uma aba que você já fechou por engano, você utiliza o comando Ctrl mais Shift mais T. Ctrl mais T abre. Ctrl mais W fecha. Para reabrir uma que você fechou, Ctrl mais Shift mais T. Dica de ouro do tio Elcio, do professor Elcio. O sucesso no concurso da PM do Maranhão não depende apenas de estudar muito, mas de treinar com foco nos detalhes que eliminam a concorrência. Inversão de siglas, o que a banca costuma colocar como armadilha, mas você que está estudando, você não vai cair. Costuma trocar o comando de desfazer. Coloca Ctrl mais E por refazer, Ctrl mais Y nas alternativas objetivas da prova. Errado, certo? Ela começa a modificar alguns comandos. Atalho do sistema. Fique atento para não confundir o atalho do gerenciador de tarefas, Ctrl Shift mais X, com o menu de segurança do sistema. E atenção aos idiomas. Note que alguns comandos variam conforme a versão do software está localizada em português ou em inglês nas questões. Reta final para aprovação. Mantenha a disciplina, revise os flashcards, mapas mentais e atalho que você utiliza diariamente e conquiste a sua vaga. Missão cumprida. Estude com dedicação, persiste nos seus objetivos e garanta a sua vaga. Eu acredito em você. Essas aqui foram as fontes que eu utilizei. Boa sorte, bons estudos e no mais é isso.